O que acontece quando tudo acaba? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos explorar a temperança não como aquela calma passiva, sabe? Mas como a poderosa arte de se recompor. É aquele processo de cura que começa, olha só, justamente quando parece que a gente chegou no fim da linha. A pergunta que guia a nossa jornada é essa: como é que a vida retorna de verdade depois de um fim? Pensa aí numa perda, numa grande mudança, o que é que brota naquele silêncio que se instala logo depois? E olha, a resposta, ela tem uma beleza toda especial. A vida não volta com tudo, numa explosão. Pelo contrário, ela retorna bem devagar, de um jeito cuidadoso, quase como se estivesse testando o terreno, sabe, antes de fincar novas raízes. Então, vamos entender melhor como funciona esse retorno gradual. É um processo super delicado, um renascimento sutil da vitalidade, bem quando tudo parecia ter acabado para sempre. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que a temperança não evita a crise. Ela surge depois. O trabalho dela só começa quando o fim foi de fato aceito, assimilado. Ela é uma força de reconstrução, não de prevenção. E é muito importante a gente entender isso. Temperança não é só ficar zen e pronto. É o trabalho ativo de harmonizar opostos que vivem dentro da gente. É sobre, literalmente, juntar os cacos e criar algo novo, e não fingir que o vaso nunca quebrou. Tá, mas e aí? Como é que a gente sabe que esse processo começou de verdade? Vamos ver agora quais são os primeiros sinais, aqueles mais concretos, de que a cura está a caminho. Olha, os primeiros sinais são bem sutis, quase secretos. Surge uma necessidade de calma, um desejo de colocar a vida em ordem de novo. A gente começa a ouvir mais o corpo, o próprio ritmo. O autocuidado vira prioridade, não luxo. E, talvez o mais importante, vem a percepção de que não dá para apressar a cura. Ela tem o seu próprio tempo. A essência dessa fase toda é uma só: a autocompaixão. É sobre respeitar o próprio tempo de reconstrução, sem ficar se cobrando, sem violência interna. É essa base gentil que vai tornar a nova estrutura mais sólida lá na frente. Mas, como em toda jornada de cura, né, existem os desvios, a chamada sombra. O que acontece quando esse processo de busca por equilíbrio se distorce e se transforma em outra coisa? Dá uma olhada nessa diferença gritante. De um lado, a integração saudável que traz consciência, vitalidade. Do outro, a sombra que traz acomodação, um medo de extremos e uma estagnação que até se parece com paz, mas não é. A energia simplesmente para de fluir. Então, o pulo do gato é este. A sombra aparece quando a busca por harmonia vira uma desculpa para não se posicionar, para evitar qualquer tipo de conflito. A paz acaba virando sinônimo de se apagar. A vida parece calma na superfície, mas por baixo, nada se move, nada é real. Mas calma. Tem como sair dessa estagnação. Existe um ponto de virada, uma percepção chave que consegue transformar essa anestesia em integração verdadeira. E a chave para essa virada está numa pergunta que parece simples, mas não é. O verdadeiro equilíbrio é a ausência total de tensão? Uma vida sem conflito nenhum? Uma calmaria absoluta? A resposta é um sonoro não. E essa é a grande virada. O verdadeiro equilíbrio não é evitar a tensão, mas sim aprender a conviver com ela de forma consciente. É como aprender a surfar as ondas da vida, em vez de ficar tentando acalmar o oceano inteiro. Em outras palavras, integrar a temperança de verdade é se permitir sentir raiva, tristeza, alegria intensa, tudo isso sem se desintegrar, sem perder o próprio eixo. A meta não é diluir os sentimentos, mas criar um centro forte o suficiente para dar conta deles. E isso tudo nos leva, então, para a síntese final do processo. E o que vem agora, o que é necessário para que o retorno à vida seja completo e real, pode surpreender um pouco. E aqui, bom, aqui vem a grande reviravolta. Para que a cura seja completa, a temperança precisa se encontrar com o diabo. Sim, eu sei, é uma imagem forte, mas vamos entender o que esse arquétipo realmente representa nesse contexto. Calma, o arquétipo do diabo aqui não tem a ver com o mal, nada disso. Ele representa o desejo, a matéria, o corpo, os instintos. Ele aparece para lembrar a temperança que a cura não pode ser só uma coisa etérea e espiritualizada. Para ser real, ela precisa incluir nossa vitalidade, nossa pulsão de vida. Sem essa energia, a temperança fica estéril, desconectada da vida de verdade.
Então, para a gente resumir essa jornada, no começo, a calma é uma defesa contra o caos. No meio do caminho, a gente aprende a se equilibrar sem se anular. E no final, com a integração, aí sim é possível viver com os opostos, com ritmo e com uma presença autêntica no mundo. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Depois de explorar todo esse caminho de recomposição, de reconexão com a vitalidade, a pergunta que ecoa é: onde, na própria jornada, existe algo estagnado, meio anestesiado, que está pedindo para voltar a fluir?